Ninguém gosta de ser traído, mas a sensação de vingança talvez seja boa. Neste caso, a mulher descobriu que o marido a estava enganando e decidiu enfiar as roupas íntimas da amante e sua aliança em baldes de modelagem, moldando tudo até ficar com o formato de um balde. Quando o cara chegou em casa, ele recebeu uma surpresa. Nem sempre dá pra se vingar, mas é melhor descobrir a verdade do que viver uma mentira, certo? São casos como este que você irá assistir agora. Eu sou o Pockey e o vídeo de hoje é Traições que foram descobertas. Durante sua festa de aniversário, Tiana Pereira decidiu transformar a comemoração em um momento inesquecível. Cercada por amigos, sorrindo e aproveitando a noite, ela resolveu expor o namorado infiel na frente de todo mundo e ele não esperava por isso. Enquanto fazia um brinde, Tiana começou um discurso que parecia um simples agradecimento pela presença dos convidados. Mas, de repente, virou para o namorado e disse que queria agradecer a ele por fazê-la perceber que merecia mais. Todo mundo já sabia o motivo. Ele estava conversando com uma garota chamada Emma. Na verdade, ninguém ficou surpreso ou chocado. Pelo contrário, a turma toda adorou ver Tiana colocando um ponto final na história. O grupo vibrou quando ela disparou. Se você não percebeu, a gente terminou. Para deixar tudo ainda mais definitivo, um dos amigos da aniversariante desceu as escadas segurando uma bolsa cheia das coisas do agora ex-namorado. Entregou tudo pra ele sem rodeios, deixando claro que a saída já estava preparada. Os amigos se uniram em apoio a Tiana, filmando a cena ou simplesmente mandando o rapaz ir embora. Assim que ele passou pela porta e sumiu de vista, todos explodiram em aplausos e gritos de comemoração. A traição foi desmascarada e Tiana mostrou que sabia muito bem o que merecia. Um verdadeiro presente de aniversário. Em um vídeo curto de 23 segundos, um homem soube que sua parceira estava o traindo com um tal de Eduardo. Ele sabia que sua esposa e o amante estavam em um determinado motel e esperou os dois estarem no carro fora do estabelecimento. O traído levou um amigo com ele para não ir para cima dos adúlteros sozinho. Então, o carro do casal parou fora do motel e a coisa pegou fogo. Quando o traído abriu a porta do banco do carona para tirar o Eduardo do veículo, percebeu que o traidor não estava lá. O embuste tentava entrar no banco de passageiros para fugir da treta, mas não conseguiu. Por sorte, o amigo do injustiçado já estava lá atrás e não deixou o Eduardo fugir. A companheira do infeliz tentou defender o amante, mas não foi páreo para os dois vingadores. De forma bem desajeitada, o maridão gritou e atacou o adúltero algumas vezes. James, o padrinho de um casamento, encontrou Nina, a mulher amiga de sua esposa, que por acaso era casada fazendo coisas inapropriadas com o barman. A forma como ele reagiu à traição foi bem diferente. Irônico e até tranquilo, James deu uma chance para a moça se explicar sobre o que estava acontecendo, mas ela respondeu que ele já sabia, bem envergonhada. O padrinho, com um olhar desconcertante, ficou perguntando se aquele realmente era o marido dela, já que a intimidade estava bem aflorada entre os dois traíras. Mais debochado, James se apresentou ao barman, enquanto Nina ficou ali com cara de paisagem sem saber o que dizer ou fazer. Sem mostrar qualquer sinal de raiva ou decepção, o padrinho apenas deu um boa noite aos dois e foi embora, deixando o clima desconfortável para os envolvidos. Sabendo da traição do marido, uma mulher e suas duas irmãs foram até o local onde a intimidade pecaminosa estava acontecendo e começaram a bater com raiva na porta. A reação do homem ao perceber que havia sido pego foi de puro desespero e coisa só escalou. Sai daqui, não gosto de novo. Ao abrir a porta, o infiel tentou segurar a entrada, morrendo de medo do trio furioso, enquanto gritava para que elas fossem embora. Ele tentava impedir que as mulheres entrassem, mas acabou sendo maltratado enquanto elas forçavam a porta. Quando conseguiram entrar, o barraco estava armado. Uma das irmãs pegou uma vassoura, outra partiu para a ação com as próprias mãos e a terceira filmava tudo. Gritos e trocas de palavras fortes tomaram conta do ambiente e o homem recebeu sua
da recompensa, a amante também não escapou. Entre os barulhos de confronto físico e uma troca de elogios nada amigáveis, a situação ficou ainda mais tensa. Algumas pessoas tentaram intervir e parar a confusão. Raquel, aparentemente a esposa traída, não queria nem saber e tentou continuar tirando satisfações com a amante de seu marido, mas foi arrastada para fora. Em uma festa, uma moça estava falando ao microfone com sua mãe e seu noivo ao lado, quando anunciou que havia enviado algo chocante no grupo da festa, em um aplicativo de mensagens. Las capturas y las conversaciones. ¿Por qué mi mamá se iba a ir de viaje con mi enamorado sin decirme nada a mí? Os convidados ficaram surpresos ao ver prints de conversas entre o noivo da jovem e sua sogra, que mostravam um envolvimento romântico entre os dois. De repente, o infiel ficou extremamente alterado, fazendo gestos para que não filmassem mais. Enquanto isso, o parceiro da mãe da noiva se aproximou dela para tirar satisfações e ficou ao lado da companheira adúltera. Enquanto isso, a moça lia as conversas românticas trocadas entre seu noivo e sua mãe. E o companheiro de sua mãezona se afastou deles indignado com a traição. O barraco estava formado e todos começaram a discutir, enquanto os outros convidados assistiam à cena com expressões de perplexidade. Por fim, a jovem anunciou que aquela festa era dedicada aos dois infiéis. Deu boa noite a todos, mandou um beijinho e foi embora. Certo dia, um casal pegou um carro de aplicativo e entrou no banco de trás. Assim que ouviu a voz da mulher, o motorista a reconheceu. Mesmo assim, tentou manter a viagem o mais tranquila possível. Mas, quando a passageira disse o destino, não teve jeito. Ele fez uma descoberta que arruinou seu dia. A voz era de sua própria esposa. Em vez de confrontá-la ali mesmo sobre a traição e a presença do amante, o cara continuou a viagem. A traiçoeira disse que estavam indo para a casa dela, sem imaginar que seu marido estava ao volante. O traído manteve a calma. O condutor perguntou como tinha sido a noite dos dois, e eles responderam que haviam jantado e bebido. Como a noite ainda não tinha acabado, o motorista quis saber quais eram os planos para o anoitecer. A adúltera respondeu que só iam relaxar na casa dela. O enganado então começou a interrogar o casal, comentando que pareciam apaixonados. O pior é que eles deram corda para a conversa, dizendo que estavam juntos havia alguns meses. O marido traído continuou perguntando sobre os planos dos infiéis. Casamento, filhos, onde se conheceram, até que chegaram à residência da farsante, que também era a dele. O condutor parou o carro perto de um Toyota azul e perguntou se era ali mesmo. Em seguida, questionou como ele já sabia dessa informação antes mesmo que a mulher confirmasse. Então tirou o capuz e revelou seu rosto para os dois. A mulher ficou em choque. O amante ficou confuso, pois nem sabia que estava com uma mulher casada. O esposo enganado mandou o fura-olho sair do carro e pediu que a esposa ficasse. Assim que entrou de novo no veículo, começou um conflito verbal com ela. O caso que aconteceu em Planaltina, no Distrito Federal, em 2022, causou grande repercussão nas redes sociais e dividiu opiniões. Sandra Mara Fernandes, de 33 anos na época do ocorrido, foi flagrada pelo marido em um momento extremamente delicado, o que deixou seu esposo sem saber o que fazer. Ela foi encontrada em um momento de intimidade com Givaldo Alves, um ex-morador de rua, dentro do carro da esposa, o que levou o marido, Eduardo Alves, a reagir de forma exagerada. Ele pensou que Sandra não tinha dado consentimento ao ato e, impulsivamente, confrontou Givaldo. A situação ficou ainda mais complicada quando a polícia foi chamada e a esposa explicou que ela tinha convidado Givaldo para dentro de seu carro. Ela alegou estar passando por um surto psicótico, resultado de um quadro de transtorno afetivo bipolar, que foi confirmado posteriormente em um laudo médico. Sandra foi internada em uma clínica psiquiátrica e desde então não se manifestava publicamente. Porém, em abril de 2022, Sandra falou pela primeira vez sobre o ocorrido. Em um texto publicado nas redes sociais, ela se mostrou profundamente dilacerada pela exposição que o caso gerou e pelo tratamento cruel que recebeu, sendo alvo de chacotas e humilhações na internet. Sandra afirmou que não escolheu estar em um surto e que a situação a colocou em um contexto de vergonha e sofrimento. Ela também mencionou que em condições normais jamais teria permitido que aquilo acontecesse.
Alguém postou em uma rede social um homem enfurecido que havia descoberto a traição da esposa. Mas ao invés de descontar sua frustração na mulher ou no amante, ele decidiu direcionar toda a sua raiva para um alvo inesperado. O homem foi destruir o carro do amante da esposa. No vídeo, o traído, armado com um pedaço de madeira bem indestrutível, quebrou os vidros e amassou várias partes do veículo com bastante força, demonstrando toda a sua raiva acumulada. Ninguém se atreveu a pará-lo, pois ele estava tomado pela fúria, com a enorme madeira nas mãos e não tinha medo de usá-la. O iludido não quis mexer com a esposa ou com o amante dela, mas descontou toda a frustração no automóvel, quebrando um dos retrovisores, um farol e o vidro traseiro. Só então o alarme do veículo foi disparado, ecoando pela rua, e aparentemente a vingança do traído estava consumada. Em julho de 2024, no Rio de Janeiro, uma situação bem inusitada chamou atenção nas redes sociais e nas ruas. Um homem, ao descobrir que estava sendo traído pela namorada, decidiu não ficar quieto e resolveu armar um verdadeiro espetáculo em frente ao motel Carícia, no bairro Madureira. Estamos em frente ao Carícia, é hoje que ela vai sair. Ai, galera, ela sai ou não sai? Ele não só foi até lá para enfrentar a moça, mas convocou uma verdadeira plateia para esperar a namorada sair do motel com o amante. Isso mesmo, ele chamou vários amigos e desconhecidos para assistir ao flagra em tempo real. Além disso, tudo foi gravado e publicado em redes sociais e portais de notícias. O homem, em um ato meio teatral, ficou gritando para os presentes: "Aí, galera, ela sai ou não sai?", criando um clima de expectativa. O pessoal que estava por ali, claro, logo se envolveu e começou a assistir a cena, como se fosse uma espécie de show ao vivo. A reação dele chamou atenção pela forma descontraída e até debochada com que lidou com a situação. Os internautas não perderam a chance de brincar com o ocorrido, fazendo piadas como chá revelação de chifre. Alguns chegaram a comparar o homem a um influencer, pela forma como ele conduziu todo o drama. A vizinha do andar de baixo começou a filmar pela janela a mulher do 6º andar que estava jogando os pertences do marido infiel para fora do apartamento após descobrir uma traição. She giving them a show. Voou de tudo: roupas, produtos de higiene pessoal e mais um monte de coisas como sapatos, livros e até eletrodomésticos pequenos. A cena estava caótica. Lá embaixo as pessoas estavam gritando, enquanto os objetos caíam e iam parar no chão, no teto de um carro e até pendurados em uma árvore. Alguns moradores estavam se divertindo com a cena, enquanto outros ficavam chocados com a intensidade da situação. A mulher parecia completamente descontrolada, jogando tudo o que podia para fora, sem se importar com o que acontecia ao redor. A vizinha do outro lado não perdia nenhum detalhe, enquanto a cena da vingança se desenrolava diante de seus olhos. Tudo parecia estar indo bem em uma festa de revelação de gênero de bebê. O marido tinha convidado toda a família e amigos para celebrar a chegada do filho, e a empolgação estava no ar. Ele até chamou o melhor amigo para subir no palco e revelar juntos o sexo do bebê, o que tornava o momento ainda mais especial. O grande momento chegou e o marido, com um sorriso no rosto, anunciou que seria um menino, mas logo depois tudo desmoronou. O marido, com um ar de surpresa, fez um discurso para a família e amigos. E foi nesse momento que ele revelou algo chocante. Ele não podia ter filhos e o bebê, na verdade, era do melhor amigo. Isso significava que sua esposa estava tendo um caso com um amigo de longa data, traindo a confiança dele. A festa, que era para ser um momento de alegria, se transformou em um caos. A esposa e o melhor amigo tentaram fugir da situação, mas a reação da família não foi nada boa. O marido ficou arrasado e a dor que ele sentiu foi enorme. A policial abordou 2 jovens que tentaram comprar mercadoria roubada e os interrogou. A moça, algemada, teve que admitir que estava indo para o motel fazer atos pecaminosos com o rapaz. Ele também assumiu que os 2 iriam para o motel fazer o que todo mundo faz. O interrogatório do jovem foi mais complicado, pois ele revelou que conhecia o namorado da moça. Os policiais o chamaram de amigo da onça e fura-olho.
Depois, chorando, a mulher respondeu a mais perguntas, inclusive deu o nome de seu namorado. Então os policiais descobriram que Samuel, o parceiro da pilantra, estava trabalhando e tiraram sarro do amante dela que não estava. Ele até rebateu xingando Samuel, mas não pegou bem. Como é que é o nome do seu namorado? Dizer o que no motel lá? Um dos policiais retrucou dizendo que, pelo menos, Samuel não tinha sido algemado pela polícia militar. Na verdade, a moça nem chegou a trair o parceiro, já que foi abordada comprando uma caixa de som roubada por R$20. Imagine chegar em casa com balões e presentes pelo seu aniversário de casamento e pegar sua esposa traindo você. O que aconteceu neste caso foi o contrário. O marido traiu a esposa e ganhou um presente surpresa. A esposa traída decidiu preparar um presente para o infiel. Antes do marido chegar, ela colocou uma roupa íntima dentro de uma substância melada e cor-de-rosa, da marca Luna Bean, que é conhecida por seus kits de moldagem como para mãos e pés. Em seguida, ela colocou outra peça em uma massa branca. Por fim, a esposa colocou a aliança em outra massa esbranquiçada, que tinha uma abertura, e jogou uma substância azul no buraco por cima do anel. Tudo foi feito de forma bem melequenta, e ela moldou as peças como queria. Depois, ela juntou tudo em um único balde, criando o formato desejado, embora a massa ainda estivesse um pouco mole. Quando o marido chegou, ela o vendou e disse que tinha uma surpresa para o aniversário de 10 anos de casamento deles. Ele, animado, tirou a venda e pegou o balde onde ela havia colocado a massa e começou a desfazê-la. Ele foi desmanchando a meleca aos poucos até encontrar uma peça feminina cor-de-rosa. Foi aí que ela revelou que encontrou aquilo na cama deles. Ele ficou sem graça e perguntou o porquê de ela estar gravando aquilo, apontando para a câmera que a situação estava bem embaraçosa. A mulher então mostrou o dedo sem aliança e disse: "Porque nós terminamos." Uma jovem pediu uma pink drink em uma cafeteria bem conhecida com várias franquias espalhadas pelo mundo para se vingar da amante do namorado. Ela dizia que talvez a rival estivesse com sede, por isso estava levando a bebida cor-de-rosa. Mas a intenção não era dar o suco para a outra beber. Thirsty ass bitches. Ao chegar na casa onde os dois estavam, ela abriu a janela com um sorriso de satisfação, observando o casal infiel completamente agarrados e dormindo. A cena parecia um grande golpe de sorte para ela. Foi então que a moça, sem hesitar, jogou o suco na cara da amante, que estava mais próxima da janela. Com um tom sarcástico, ela repetiu que a rival estava sedenta, com sede, antes de sair correndo, sentindo-se vingada e ao mesmo tempo aliviada. O casal morava junto, mas o homem descobriu que sua companheira o estava traindo e decidiu fazer a surpresa de aniversário mais inesquecível da vida dela, incluindo 3 presentes maravilhosos. A jovem estava vendada e foi guiada pelo parceiro até o quarto. Quando tirou a venda, esperava uma coisa boa, talvez algo romântico, mas logo viu um pacote enorme acompanhado por 2 pacotes menores. Ela logo percebeu que na verdade eram suas coisas empacotadas com papel de presente. O choque foi imediato. O homem, enfurecido com as desculpas dela, olhou nos olhos da mulher e afirmou com frieza que os pertences dela já estavam embalados e que ela poderia ir embora da casa dele. A surpresa de aniversário dela certamente foi inesquecível, mas não da maneira que ela imaginava. No início da gravação, a mulher caminhou em direção a um bar, filmando tudo ao seu redor. Havia mesas quadradas vermelhas e alguns clientes presentes, como se nada de errado estivesse acontecendo. Ao se aproximar de uma mesa, a mulher começou a confrontar um homem que estava sentado com sua amante e um menino de uns 3 anos. Ontem você não tava comigo, falando que não tava mais com ela. Pra você não ter mais chance, não vira as costas pra mim, não. O homem parecia tranquilo no bar, aproveitando o momento até ser flagrado. Tanto ele quanto a amante começaram a rir nervosamente, claramente desconfortáveis com a situação. A esposa, visivelmente enfurecida, o expulsou de casa, não perdendo a chance de registrar tudo em vídeo. Enquanto ele saía do bar com a rival e a criança, a tensão aumentava. A situação piorou ainda mais quando a amante revelou que o menino era filho do homem, algo que a esposa traída não sabia com certeza até aquele momento.
Brito Júnior, que apresentava o programa matinal Hoje em Dia da Rede Record, estava entrevistando um casal que estava junto havia 54 anos, comemorando suas bodas de ouro, uma celebração que marca os 50 anos de casados. O entrevistador, sempre à procura de uma boa história, perguntou ao Sr. Manoel, um ex-caminhoneiro, se ele nunca tiver oportunidades fora do casamento, sugerindo até a possibilidade de amantes. A resposta do Sr. Manoel foi uma verdadeira bomba, pegando todo mundo de surpresa. O senhor nunca pulou a cerca? Não, eu fui caminhoneiro, não vou dizer que não pulei. Ele admite. Apesar de ter afirmado que sua esposa era o amor de sua vida, o Sr. Manoel admitiu com uma tranquilidade desconcertante que já havia pulado a cerca 1 ou 2 vezes. Maria, a esposa traída, ficou visivelmente em choque e sem saber o que fazer com aquela informação inesperada. As reações dos outros ao redor foram de um riso nervoso, sem saber como lidar com a situação. Dona Maria, por sua vez, explicou que estava ouvindo aquela revelação pela primeira vez, ao vivo naquele momento, e sua expressão não mentia. Até o final do programa, a raiva era nítida em seu rosto. Esse foi o vídeo, deixa seu like, um beijão, valeu, falou e tchau.